Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um herói da mitologia grega, Jasão e os Argonautas. Jasão era filho do rei Ezeu da Tessália. Tessália era uma região da Grécia e ele era bem pequeno quando o seu pai foi assassinado pelo irmão, o Pelias, que então usurpou o trono. O Jasão foi então resgatado por um soldado ali fiel ao rei e entregue ao centauro Quiron para ser criado por ele. O centauro Quiron, ele aparece em diversas histórias, né, da mitologia grega, como sendo tutor, professor, né, uma espécie de mestre ali de vários heróis da história grega. Então ele foi criado pelo Quiron e por volta dos 20 anos ele se deu conta então da origem, né, que ele tinha e foi então em busca dos seus direitos. Quando o rei Pelias, que já sabia por uma profecia que um dos herdeiros, um dos filhos, né, de Ezeu voltaria então para requerer o trono, quando ele reconheceu o Jasão, ele deu a ele uma missão, uma espécie de barganha ali pela vida dele, enfim. Ele deu para ele uma missão que seria uma missão impossível praticamente, que era trazer para ele um objeto que ele queria muito, que era o velocino de ouro, velocino ou tosão de ouro ou ainda velo de ouro. Esse objeto tinha sido dado pelos deuses, tá? Em outro momento, haviam duas crianças que iriam ser entregues em sacrifício injustamente por uma madrasta. Então os deuses se compadeceram delas e enviaram esse carneiro de ouro, que o nome dele, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Crisómalo, isso, acho que é isso mesmo, Crisómalo. Esse carneiro de ouro, então, carregou as duas crianças, e era um carneiro alado, né, saiu voando, e iria levar as crianças para a região da Cólquida, que é hoje onde é a Geórgia, perto do Mar Negro. E só que uma delas, que as crianças eram Fricho e sua irmã Elis. A Elis, ela caiu no mar, tá? E depois, onde ela caiu, ficou conhecido como Hellesponto, ali perto do Estreito de Dardanelos. Então só Fricho chegou ao seu destino na Cólquida, e quando chegou lá, ele então ofereceu o carneiro em sacrifício, se eu não me engano, para o deus Hermes, se não estou enganada, e a pele ficou então sob a guarda do rei da Cólquida, e foi colocada ali num bosque, né, num carvalho que ficava num bosque sagrado, guardado por um dragão. Um dragão e outras criaturas fantásticas lá que faziam então a vigia desse artefato. Esse artefato, o carneiro de ouro, ele trazia para Cólquida paz, prosperidade, saúde para as pessoas, tinha poder curativos, de rejuvenescer, então era um objeto de fato muito valioso, né? Então o rei Pelias tinha muito interesse nesse artefato, nesse carneiro de ouro, e então deu a missão para Jasão, sabendo que muitos homens antes tinham tentado, né, trazer esse velocino, porém sem sucesso, nunca ninguém tinha tido sucesso. Então ele deu praticamente uma missão que ele enviou Jasão para a morte. E Jasão, então, protegido dos deuses, principalmente da deusa Hera, que também o protegeu no momento em que ele foi ali resgatado, né, quando o pai dele morreu. Então ele era protegido pela deusa Hera, e ele então aceita, né, a missão e vai formar uma tripulação, vai em busca de um navio e vai formar uma tripulação. Para ir, uma tripulação de guerreiros, de homens assim notáveis, para conseguir então realizar essa missão. E aí ele contrata, né, ele adquire, sei lá, ele compra a nau Argos, do proprietário que também se chamava Argo, a pessoa que fabricou ali a nau, né?
então a nau Argos, e forma a sua tripulação, que é assim, uma tripulação que são os argonautas, né? Formada por também outros mitos, né? Outros heróis, como Hércules, o Peleu, o pai de Aquiles, Orfeu, várias outras figuras da mitologia grega estavam nesse navio. Era ao todo, se eu não me engano, 50 tripulantes. Então essa tripulação parte da Tessália e ali aquela coisa, né, de aventura mesmo, sim, aparecem figuras, muitas aventuras no trajeto, né, figuras fantásticas, então eles enfrentam várias coisas, vão parar em várias ilhas, naufrágio e tudo mais. O próprio navio é um personagem em si, a própria nau, né, é um personagem em si porque ela era uma nau encantada. Ela tinha sido fabricada, a quilha dela tinha sido fabricada com carvalho de um oráculo também lá da Grécia, chamado, deixa eu ver aqui o nome, não sei se eu vou me lembrar, se eu anotei, mas enfim, ela era feita também por um Dodona. O nome do local lá, que era esse oráculo, era Dodona. Então a quilha da nau era feita com um carvalho dessa região, e por isso ela era uma nau encantada também. Então a nau meio que conversava com eles, né? Porque eu vou falar também dos filmes, né? Que conta essa história. Então ali aquela carranca que vai sempre na proa da nau, meio que encarna ali a deusa Hera, umas coisas assim. Então a própria nau era encantada. Então Jasão segue, né, seu destino. No caminho ele precisa parar numa ilha para obter informação sobre onde estaria o Velocino e como chegar lá, que é uma ilha onde está um velho adivinho. Ele estava lá meio que preso, assim, ele estava cumprindo pena, né? Zeus tinha colocado ele naquela ilha porque ele tinha usado seus poderes de adivinho de uma maneira má, e então ele estava ali pagando suas penas, e assim, a penalidade dele era o seguinte: todo dia era colocado um banquete para ele se servir, porém quando ele ia comer vinham as árpias, que eram figuras assim com corpo mais ou menos humanoide, asas de morcego, uma coisa assim. Então vinham essas árpias e atacavam ele, né, esse ancião, e ele não conseguia então comer. Então ele tinha uma fome eterna. Então também era cego. E na hora que chega então Jasão lá, ele já sabia que Jasão iria chegar, e o que Jasão queria saber. E aí ele pede que Jasão o ajude então a lidar com as árpias, né? Então o Jasão e os guerreiros ali, os argonautas, conseguem dominar as árpias, e o ancião então dá a direção que ele tinha que ir para Cólquida, como que ele ia chegar lá, o que ele ia enfrentar e tudo mais. Então esse caminho assim, é cheio de aventuras, e aí até que ele chega finalmente na Cólquida, e lá ele conhece então a feiticeira Medeia, que era filha do rei, o rei Eetes. E então o rei sabe que ele vai em busca do Velocino, né? Então ele prende os argonautas. Tem uma série de desafios que o Jasão tem que passar lá também, né? Passa vários perrengues, e ele só consegue então resgatar o Velocino com a ajuda da Medeia, porque a Medeia se apaixonou por ele logo de cara, foi paixão à primeira vista, e ela trai o seu povo, trai seu pai, seu país, seu irmão, e ajuda o Jasão. E aí quando o Jasão então tá voltando, ela fala: não, agora você vai ter que me levar, porque eu não tenho como ficar aqui mais no meu país, né? Eu traí todo mundo, não tenho condição, eu preciso ir com você. Então ele vai e leva a Medeia de volta
para Tessália e se casa com ela então. Então essa é a história de Jazão e os Argonautas, e existem 2 filmes que falam sobre essa história, mas principalmente o livro, né? O livro que é um poema épico escrito no século III a.C. por Apolônio de Rhodes. Ali era muito comum haver assim uma disputa entre os poetas, né? Meio que torneios de poemas épicos. Então eles meio que se inspiravam nos poemas homéricos, né? Na Ilíada, na Odisseia. E então são mais ou menos do mesmo estilo, né? Assim, a mesma trajetória, a mesma jornada, assim, essas figuras que aparecem, né? A Hidra, vários outros seres da mitologia, né? Monstros e deuses que aparecem então nessa história, e ela então serviu de inspiração para 2 filmes. Os 2 têm o mesmo nome, né? Jazão e os Argonautas. No Brasil eles tiveram a tradução de Jazão e o Velo de Ouro, mas é a mesma história, né? E o primeiro filme é de 1963, tá? É um filme aquele bem estilo Sessão da Tarde, muita gente já deve ter assistido, bem legal. E deixa eu falar algumas informações sobre ele que eu anotei, né? Que eu não vou conseguir me lembrar. Então são esses 2 filmes, esse de 1963 e o outro de 2000. Eu gostei mais do de 1963. O diretor Don Chaffey e o ator principal Todd Armstrong, né, no papel de Jazão. Personagens... eu estava falando dos Argonautas, né? Que foram vários heróis famosos, entre eles Hércules. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma informação. Bom, basicamente é isso. E o outro filme de 2000 do diretor Nick Willing, e traz o ator Jason London no papel principal. Jason é um nome comum, né? Nos Estados Unidos, Jason, acredito que venha de Jazão mesmo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma informação. Bom, basicamente é isso, só que o carneiro de ouro também deu origem ao signo, a constelação de Áries, né? O signo de Áries no zodíaco, e também tem a ver com a questão das colheitas, né? Porque na origem, né, na vinda do carneiro, foi numa época que jogaram umas sementes que estavam molhadas. Foi isso. Essa madrasta dos meninos, ela molhou as sementes e aí a colheita daquele país não foi fértil, né? Não fertilizou. Então o rei, e ela colocou na cabeça do rei, através de falsos oráculos, né? Que ele precisaria então sacrificar os 2 filhos muito amados para poder ter uma boa colheita, para voltar a ter a fertilidade no país, né? Mas na verdade ela tinha sabotado as sementes. Então o carneiro ou o signo ou a constelação de Áries está relacionada com a época da colheita, tá? E também essa é a história de Jazão. Eu quero fazer agora um vídeo sobre a vida dele com a Medeia, tá? Na continuação. A Medeia vai ser personagem de uma tragédia grega, na verdade, né? Acredito que todos saibam o que ela aprontou, né? Mas, enfim, eu vou fazer outro vídeo para falar sobre a vida dela, tá? E eu queria falar que eu voltei a escrever no meu blog, tá? Eu tenho um blog que eu mantenho há muitos anos, chama filmeshistóricos.blogspot.com.br, e lá eu coloco então os filmes em ordem cronológica, ordem cronológica da história que eles contam, né?
E aí eu separo bem direitinho pelas eras históricas, né? Idade antiga, que no caso é dessa época dos gregos que eu estou falando aqui, idade média, idade moderna, idade contemporânea, e coloco os filmes na sequência, bem organizados, com o contexto histórico, com os personagens, com assim, alguma coisa interessante que esteja relacionado. Então eu convido vocês para visitarem meu blog, né? filmeshistóricos.blogspot.com.br, e eu estou deixando lá o resumo dessa história também. Até para me ajudar a organizar os pensamentos, né, as informações, eu escrevo lá primeiro para depois fazer o vídeo, tá? Então, e se vocês tiverem sugestão de outros temas, outros mitos, ou algum livro, né, que vocês queiram que eu aborde aqui no meu canal, é só deixar nos comentários, eu vou gostar muito de ter sugestões. E é isso, eu decidi fazer esse vídeo porque, como eu estou fazendo o projeto de leitura da Ilíada, né, aqui no canal, que já também tem um tempão que eu estou fazendo esse projeto, esses personagens começam a aparecer na Ilíada. E como eu vou falar que alguns deles eram argonautas, ou às vezes eles se referem aos argonautas, então eu preferi falar sobre eles primeiro, do que dar continuidade na leitura, né? Então, quando eu for ler, eu vou poder referenciar esse vídeo para que a pessoa tenha, que não conhecer, né, ou que tiver curiosidade de saber um pouco mais, possa vir, então, assistir também. Tá? Então, a próxima agora vai ser da Medeia, e eu aguardo sugestões de vocês. Muito obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like, por favor. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.